Sabe, meu irmão e minha irmã, nós vamos tratar deste assunto que está em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 14, que fala a respeito ali de Jacó. Veja, é muito importante que você compreenda, que você entenda que quando nós trazemos aqui este assunto sobre o dízimo e tentando mostrar para você a verdade sobre o dízimo, nós não estamos nos dirigindo a uma denominação específica e tampouco a um líder eclesiástico específico. E também eu não quero que você pense que nós somos contra as pessoas se reunirem e as pessoas elas contribuírem. Porque veja, se as pessoas elas querem se reunir e, por exemplo, elas vão se reunir num lugar que não seja uma praia, um parque, uma montanha ou na casa de alguém, vamos supor que elas queiram se reunir em um salão, em um galpão, em uma sala de conferências, enfim, nós sabemos que existe um custo para todas as reuniões que são feitas, sejam elas, por exemplo, ou até mesmo lugares aonde se reúnem pessoas, como um cinema, como um teatro, um museu, um campo de futebol, um estádio, existem despesas, nós sabemos disso. Então, se as pessoas elas se reúnem para ler a Bíblia, elas se reúnem para adorar, para cantar, para confraternizar, e aquele local ali é um local, por exemplo, alugado, arrendado, existe uma despesa, existe ali, com certeza, um custo. Então, nada mais do que justo que as pessoas que estão ali reunidas, que as pessoas que estão ali desfrutando daquela reunião, participando daquela reunião e gostam daquilo, é natural que as pessoas elas contribuam, que as pessoas ajudem de alguma forma, de alguma maneira, a manter aquele local. O que não pode é usar, por exemplo, de engano, usar de artimanhas, deturpar a palavra para poder arrancar o dinheiro das pessoas. Por que não ser honesto? Por que não ser sincero e falar para as pessoas, olha, temos aqui um custo, assim, assim, assim. Agora, dizer que as pessoas são obrigadas a dar o dízimo, que se não der o dízimo estão roubando a Deus, por exemplo, se não derem um dízimo vão perder a salvação, se não derem um dízimo vai entrar um devorador, um espírito, um demônio na vida delas, é isso que não pode ser feito, tá? Então nós não somos contra as pessoas elas contribuírem. Então, veja só, isso é importante que você saiba. E outra coisa também é que nós não podemos misturar os pactos, nós não podemos misturar as alianças. Havia um pacto, uma aliança que havia sido feita com o povo de Israel através de Abraão. E existe um pacto, uma aliança que foi feita com a igreja de Cristo, que Jesus fez na cruz do Calvário derrubar a parede da inimizade, da separação que havia entre judeus e gentios e formou um povo só. Então nós temos que saber que existem coisas na Bíblia que elas são apenas históricas e contam a história do povo de Israel, mas aquilo ali não se aplica à igreja, não se aplica aos seguidores do Cristo ressuscitado. Veja o caso mesmo de Jacó. Nós sabemos que Abraão foi chamado e Deus fez uma promessa para Abraão. Depois de Abraão veio Isaque. E de Isaque, então, veio Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos de Israel, formando assim o povo de Israel, o povo hebreu. Então,
a Bíblia no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, conta a história desse povo, do povo hebreu. E é interessante que, quando fala a respeito do dízimo que Jacó ele promete a Deus, veja só que coisa interessante. Eu vou ler a partir do versículo, eu coloquei aí no título, a partir do versículo 18, mas eu vou ler a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Olha só. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Muito bem. Então, Jacó, ele foge da casa dos seus pais. Por quê? Por que ele foge da casa dos seus pais? Porque ele, com a anuência da mãe, ele engana o pai. Ele engana Isaac, né? E também ele, podemos assim dizer, ele usurpa o direito de primogenitura do seu irmão, de Esaú. Então veja que até aqui, quem era o mal da fita? Era Jacó. E muitas vezes o sistema religioso, esse sistema templário, esse sistema esquizofrênico, ele quer, nesta passagem, por exemplo, ou nesta situação, mostrar que Jacó era um bom moço. E Jacó não era um bom moço. Nesse aspecto, Jacó não era um exemplo de, por exemplo, ludibriar o pai, ludibriar o irmão, ainda que ele tivesse, né, a promessa de Deus que ele seria aquele que Deus usaria, não usaria Esaú. Mas, e Jacó também, ele não era um cristão. Jacó não era um seguidor de Cristo aqui. Então nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos, de hipótese alguma, achar que Jacó era um bom moço aqui nessa situação. Se ele fosse um bom moço, ele não estaria fugindo e o seu irmão não estaria tão irado com ele, tão irado pelo fato dele ter usurpado ali a bênção. Então, por isso ele foge. Então, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Aí ele teve um sonho. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você sabe que essas histórias judaicas, não que não tenha acontecido isso, tá? Eu não estou aqui dizendo que não tenha acontecido isso, mas as pessoas gostam, né, de história assim, de uma escada atingindo o céu, o anjo subindo e descendo. Então isso, assim, existem pessoas que elas gostam dessas histórias, assim como as crianças, elas gostam daquelas histórias que os pais contam para elas dormirem, para elas, né, ficarem mais tranquilas na hora do sono. Então tem muita gente. E o sistema religioso sabe que as pessoas gostam. Eu lembro que quando nós estávamos também no sistema religioso, quantas vezes eu fiz campanhas baseadas nesta passagem, colocava uma escada, sabe? Uma escada assim que atingia o céu, colocava lá em cima assim umas nuvens, aí dava um vidrinho de azeite para a pessoa derramar o azeite ali sobre a pedra, como fez Jacó. Enfim, tudo isso para, de uma certa forma, levar as pessoas a entregarem o dízimo. Mas veja só o que diz aqui. Versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Então veja só, Deus aqui está dizendo que era Deus de Abraão e de Isaque. Mas Deus não diz, eu sou o teu Deus. Até porque, se nós analisarmos o texto mesmo aqui, nós vamos entender que Jacó, se um dia ele tivesse crido em Deus, ele estava um pouco assim meio afastado daquela crença, daquela confiança em Deus, e você vai observar isso.
Veja só, claro que depois Jacó ele se arrepende, depois Jacó se transforma num outro homem. Isso é um fato. Bom, então Deus diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência, falando a respeito já de Jesus, que viria da tribo de Judá, tribo essa que saiu de Jacó, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aí Deus faz promessas para Abraão. Aí a pergunta, aliás, faz promessas para Jacó. Aí a pergunta que eu faço para você aqui: aonde aqui nessas promessas Deus ele pede alguma coisa para Jacó? Deus não pediu nada para Jacó. Deus diz que vai abençoá-lo, a descendência dele, que vai dar aquela terra, tudo aquilo ali, mas Deus não pede absolutamente nada para Jacó. Deus não pede para Jacó dízimo, Deus não pede para Jacó ofertas, Deus não pede nada. Até porque Deus estava ali cumprindo a palavra dele. E qual era a palavra dele lá em Gênesis 12, quando Deus faz promessas para Abraão? Deus faz promessas para Abraão, dizendo: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei. Ou seja, você repara que Deus ele faz promessas, mas ele não pede absolutamente nada. Ele não barganha com Jacó. Não existe aqui uma barganha com Jacó. Olha, eu só vou te abençoar se você me der isso, eu só vou te abençoar se você se tornar um dizimista, eu só vou te abençoar se você me der isso. Não. Essa questão do dízimo, veja só, despertado, versículo 16 do capítulo 28, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E o lugar cidade que outrora se chamava Luz deu o nome de Betel. Agora preste atenção no versículo 20. Fez também Jacó um voto. A questão aqui era um voto que Jacó estava fazendo. Jacó, ele não recebeu nenhum mandamento para dar o dízimo. Tampouco Abraão ensinou Jacó a dar o dízimo, até porque você não vê, por exemplo, Isaque dando o dízimo. Aqui foi um voto que ele fez, um voto particular. Aqui não teve ação de pastor, aqui não teve nada disso. Ninguém mandou Jacó fazer aquilo. Tampouco Deus mandou Jacó fazer aquilo. Foi um voto. E havia, sim, essa questão do voto. Agora, o voto era particular. Não é porque Jacó fez um voto, e olha só o voto que ele fez. Fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Aliás, Deus já tinha dito para ele que era com ele. Mas veja que ele expressa uma certa dúvida. Mas Deus já tinha dito: eu sou contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar até cumprir tudo aquilo que eu prometi. Mas Jacó, ainda com dúvidas, ele diz: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, porque até então não era o Deus de Jacó. Está vendo, meu irmão e minha irmã? Nós não podemos seguir esse exemplo aqui de Jacó.
Até porque Jacó aqui, ele não demonstrava que era uma pessoa que tinha fé em Deus, que confiava em Deus. Pelo contrário, ele diz: aí o Senhor será meu Deus. Então, a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, ou seja, conceder o quê? Conceder roupa, conceder comida, me guardar nessa jornada, certamente eu te darei o dízimo, ou seja, a 10ª parte daquilo que o Senhor me der e que eu conseguir nessa jornada. Então, era um voto particular. No antigo pacto, na antiga aliança, havia essa questão do voto. Eu vou ler para você algumas passagens bíblicas aqui. Uma que está em Deuteronômio, Deuteronômio que fala a respeito do voto. O voto era particular. Ninguém era obrigado a fazer um voto a Deus. Deuteronômio 23, do versículo 21 até o versículo 25, que fala a respeito dos votos. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então, o voto era uma coisa voluntária da própria pessoa. Ela podia fazer e não podia fazer. Se ela fizesse, ela tinha que cumprir. Isso está em Eclesiastes, também capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, deixa eu ler aqui para você, Eclesiastes capítulo, vamos ver aqui se eu consigo achar logo, Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 4 e 5, também a respeito dos votos. Né? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, havia essa questão do voto. Então, ali não era um mandamento, ali não era um ensino que Jacó havia recebido de Abraão, porque não havia essa questão do dízimo. Era um voto dele, um voto particular. Isso não quer dizer que vamos seguir esse voto particular que Jacó ele fez. Nós não temos a obrigação de seguir esse voto particular, até porque existiram outros votos também. Eu vou ler para você aqui algumas passagens bíblicas, uma que está em Números, capítulo 6. Vamos ver aqui o que está em Números, capítulo 6, a partir do versículo 2, que fala do voto de nazireado, o voto de Narizeu. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Por que ninguém fala do voto de Nazireu? Falam do voto do dízimo, né? Porque o voto do dízimo é em dinheiro, é entregar dinheiro no templo. Agora, voto de Nazireu, ninguém fala desse voto, e vamos seguir o voto de Nazireu. Olha o que está escrito ainda no versículo 5, né? Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então tinha que deixar crescer o cabelo também. O versículo 21 diz assim, versículo 21, o sacerdote se moverá em oferta movida perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu
pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto. Então havia o voto de Nazireu. Então, assim como Jacó também fez um voto. Não quer dizer que aquilo ali era um mandamento, que nós temos que seguir o exemplo de Jacó, então temos que dar o dízimo, porque Jacó deu o dízimo. Não, meu irmão e minha irmã. Olha outros votos aqui também em Números. Números agora 21. Números 21. Veja que quando você lê a Bíblia realmente com liberdade, você lê a Bíblia sem interesse, as coisas elas vão ficando bem claras, né? Números 21, versículo 1 e 2. Ouvindo o cananeu, rei de Arate, que habitava no Nequebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Então foi um voto que eles fizeram. Se o Senhor entregar nas nossas mãos esse povo, nós vamos destruir totalmente esse povo, destruir totalmente suas cidades. Então foi um voto. O que existe no novo pacto sobre a questão do voto? No novo pacto não existe nenhuma orientação sobre votos. O que nós entendemos é que se você fizer algum voto a Deus, você deve cumprir. Agora, tome cuidado com o seu voto, né? Tome cuidado com aquele voto que você vai fazer, porque na Bíblia nós vemos votos, por exemplo, vou ler aqui Números 30, capítulo 30, versículo Números 30, versículo que fala a respeito dos votos, né? A partir do versículo 1 até o versículo 16. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou juramento, aliás, sobre o juramento, Jesus fala para não fazer juramento, para não jurar, tá? Para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo quanto prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se-á para com ela. Todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda abstinência a que se obrigou. Então, abstinência aqui pode ser o jejum. Há quem diga que aquele voto de Jefité, quando ele faz um voto dizendo que que ele vê, logo que ele voltasse, saindo de sua casa, ele iria oferecer ao Senhor. Há algumas controvérsias, alguma interpretação, se a filha dele que saiu ao encontro, o voto ali era para que ela ficasse virgem durante toda a sua vida, ou se ele iria oferecer ela em sacrifício. Então veja que haviam vários votos. E a questão de Jacó foi um voto. Não foi um mandamento, não foi uma obrigação. Então, nós não temos nenhuma responsabilidade, nós não temos nenhuma obrigação de seguir o exemplo dessas pessoas que fizeram votos a Deus, porque o voto era algo voluntário e o voto era algo particular entre a pessoa e Deus. Se ela quisesse fazer o voto, ela faria, mas ela teria que cumprir esse voto. Então, ali no caso de Jacó foi isso, ele fez um voto de dar o dízimo daquilo que ele conseguisse naquela viagem. Ele não diz ali, eu vou dar o dízimo por toda a minha vida, eu vou dar o dízimo para sempre. Não, ele disse, se nesta jornada, se nesta situação, o Senhor me der pão para comer, o Senhor me der roupa para vestir, que eu volte para a casa dos meus pais em paz, então o Senhor será o meu Deus,
porque até então acredita-se que não era o Deus dele, e de tudo quanto o Senhor me concederes, então eu vou dar o dízimo. Então veja, um voto particular. Então eu, por exemplo, eu não tenho nada a ver com a sua vida particular, meu irmão e minha irmã. A sua vida com Deus, os seus votos que se você quiser fazer com Deus, você não é obrigado a fazê-lo. Agora, tome cuidado com os votos que você faz, porque às vezes as palavras, elas nos enganam. Porque às vezes nós fazemos algum voto, ou às vezes podemos fazer alguma promessa que depois nós não temos condições de cumpri-las, tá? Por isso que o voto não é obrigado, por isso que o voto ele é particular, é algo entre a pessoa e Deus. Aliás, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, sempre dessa forma, entre você e Deus. Eu posso aqui trazer para você esses textos bíblicos mostrando para você a verdade sobre o dízimo, a questão do dízimo. Agora, isso cabe a você. Se você é aquela pessoa que diz assim, não, mas eu quero fazer esse voto com Deus, eu quero, por exemplo, separar uma parte do meu salário e ajudar uma instituição, ajudar alguém. Por exemplo, agora, mesmo no Brasil, existe uma situação, e eu até gostaria que você tomasse ciência disso, houve um deslizamento, né, um desabamento lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e até onde eu soube já eram mais de 115 pessoas que estavam mortas, que haviam morrido, porque a chuva veio e as águas arrastaram casas, enfim, pessoas perderam tudo, absolutamente tudo. Então, se você é uma pessoa que quiser ajudar nesse caso, você ajude. Procure, por exemplo, os bombeiros lá de Petrópolis ou alguma instituição, associação que esteja fazendo alguma ação solidária para levar roupa, para levar alimento, para levar comida, até mesmo a questão financeira para depois essas pessoas elas reaverem a condição de viverem. Então você faça isso, você pode fazer. E essa questão mesmo ali do desabamento, muitas pessoas podem dizer, essas pessoas foram vítimas de quê? Foram vítimas do diabo? Elas foram vítimas de quê? Elas são vítimas de um Estado, e eu não quero aqui muito entrar nessa questão política, mas elas são vítimas de um Estado que não se volta para as necessidades reais das pessoas, porque essa situação mesmo lá em Petrópolis, em outros lugares no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, são coisas que acontecem quase que todos os anos. Todos os anos se sabe que essa época vai vir chuva, vem chuva forte, mas sempre está acontecendo alguma coisa nessa situação. E aí eu pergunto para você, o que os governantes fazem, o que os políticos eles fazem para mudar essa situação? Então passa ano e ano, e desde que eu me entendo por gente, eu sou carioca, desde que eu me entendo por gente, essa questão da chuva no Rio de Janeiro sempre causa estragos, sempre causa morte, sempre causa esse tipo de situação. Então, se você é uma pessoa que diz assim, não, puxa vida, eu vou ajudar uma instituição séria, mas você tem que olhar e ver se a instituição é séria, se aquele ministério que você está ajudando é sério, se realmente está também ajudando as pessoas. Então você pode ajudar, você pode contribuir, nós não somos contra isso, tá bom? Meu irmão e minha irmã, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir mais um louvor, nós vamos ouvir um louvor, e depois desse louvor nós vamos fazer a oração. Mas veja bem, quantas vezes nós lemos essa passagem de Jacó e nós não entendíamos. Quantas vezes eu li e dizia lá, e diz lá, fez um voto. Quer dizer, isso passava direto. Nós íamos logo no dízimo e não entendíamos que aquilo ali era algo particular, um voto particular
entre Jacó e Deus. E não tem nada a ver com a igreja de Cristo, com aqueles que seguem a Jesus. Porque Jacó, ele não era sequer um cristão. Jacó ali até demonstra que Deus não era o Deus dele, porque ele diz, aí o Senhor será o meu Deus. E quando Deus fez as promessas, ele fez as promessas sem pedir absolutamente nada a Jacó, tá bom? Porque Deus não precisa barganhar, até porque Deus não precisa do que é seu. Quem precisa são as pessoas, como agora as pessoas lá em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, elas estão precisando. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia, humildade e, principalmente, amor ao próximo. É se importar com a vida do outro. Se deseja ajudar o nosso trabalho missionário voluntariamente, nos envie uma mensagem através do WhatsApp, sinal de mais 351 934 354 376. Sinal de mais 351 934 354 376. Ou então anote uma das nossas contas. Desde já, muito obrigado e que Deus continue lhe abençoando.